Pronto, boa noite a todos. Aqui hoje tenho que fazer uma aula mais corrida um pouco com vocês. Queria dar bem-vindo aqui para os que estão presentes hoje nesse nosso encontro. Hoje esse encontro é o sexto encontro, ou seja, é o nosso último encontro do primeiro módulo dessa formação que nós estamos fazendo em Psicoteologia Analítica online, com vocês que estão aqui presentes. Quem está acompanhando as nossas aulas sabe muito bem que a gente tem, por hábito, fazer essa aula ao vivo, essa entrega ao vivo do conteúdo do nosso programa de formação em psicoteologia analítica. Essa aula ela é gravada e depois ela é lançada na plataforma Eduz, que a gente, com isso, disponibiliza essa gravação para que o nosso aluno, as pessoas possam ter acesso a essa aula gravada e também revisitar conteúdo, às vezes até para poder tirar alguma dúvida, ter mais conhecimento, mais aprofundamento dos temas que a gente tem trabalhado aqui ao longo desse nosso primeiro módulo. Hoje nós vamos trabalhar com vocês a conceituação da abordagem da psicoteologia. Uma parte do que a gente vai falar aqui, já falamos em outros encontros, em outras aulas, mas agora é necessário a gente fazer realmente um esclarecimento, uma conceituação do que vem a ser a abordagem psicanalítica, no nosso caso aqui, da nossa abordagem psicoteológica analítica, para que fique claro, a gente vai a partir do próximo encontro já vai ser o nosso segundo módulo, então a gente precisa fechar esse primeiro módulo, deixando claro o que é a psicoteologia analítica. Toda vez que a gente menciona, essa nossa formação, essa nossa qualificação, essa nossa abordagem, é comum, às vezes, a gente ouvir, ou perceber uma certa dúvida, uma certa, assim, as pessoas ficarem um pouco perdidas quando ouvem esse termo, psicoteologia analítica. O que a gente vai buscar aqui hoje, dentro desse nosso encontro, é deixar isso de forma clara, transparente, principalmente para vocês, especialmente para vocês, porque lá na frente é vocês que vão ser demandados a esse respeito, pedindo, talvez aí alguma elucidação, algum esclarecimento, do que venha a ser a abordagem, psicanalítica, da psicoteologia, ok? Então, o que é psicoteologia analítica? A gente já trabalhou isso aqui, é uma abordagem terapêutica de cuidado integral do ser humano. Tudo que a gente quando a gente coloca lá, por exemplo, o nosso cronograma, o nosso programa, os nossos conteúdos, a conceituação, a fundamentação da psicoteologia até está em primeiro lugar. Depois o que a gente faz, aqui dentro do nosso curso? A gente lança vários conteúdos e fundamentos que vão nos ajudando a construir essa abordagem, que vai nos ajudando, inclusive, a chegar nessa aula de hoje para construir o conceito e o entendimento do que é a abordagem da psicoteologia, e sempre vocês vão, a gente vai ainda repetir muito isso aqui ao longo da nossa formação, do nosso curso, que a psicoteologia analítica, ela é uma abordagem terapêutica de cuidado integral do ser humano. Nas aulas passadas, a gente, inclusive, trabalhou aquela questão, de mostrar todas as dimensões, como é que essas dimensões, inclusive uma dessas dimensões da qual nós, no nosso processo, no nosso acolhimento, no nosso trabalho psicoteológico, nós iremos fazer aí, o nosso acolhimento também da dimensão espiritual desse indivíduo, valendo do conceito de espiritualidade, justamente porque nós queremos chegar, tem como propósito chegar a esse acolhimento, a esse cuidado integral aí. Mas antes da gente construir esse conceito, eu queria passar para vocês duas citações que eu acho importante, que vai ajudar vocês bastante. Eu vou até pegar uma fala, antes da gente iniciar essa nossa aula aqui, que a nossa colega Nancy, que já fez o curso conosco lá no passado, e que agora está, vamos dizer assim,
fazendo uma atualização aqui conosco dentro dessa turma, né, tendo a oportunidade de ver novos conteúdos, uma atualização de conteúdos, uma atualização, né, de, de, é, de informações e também até mesmo de outras coisas que lá para trás, quando ela fez o curso conosco, ela não teve a oportunidade de ter acesso, de conhecer, e que aqui ela está tendo acesso. E aí ela estava trazendo a situação de um caso em que ela está atendendo, e aí ela fez uma fala no sentido, eu não sei, assim, se eu estou completamente certa, né? Eu sei quanto que eu estou certa, e aí ela falando do caso dela, que ela está lidando, dada a complexidade, dado, né, as circunstâncias e tal, e que tinha uma correlação com o nosso conteúdo das aulas passadas, tanto da questão da espiritualidade, quanto a questão também desse conteúdo que nós acabamos de ver, sobre a condição humana, a natureza humana e tudo mais que nós vimos nas aulas passadas. E aí eu quero responder a essa preocupação, né, de Nancy, e respondendo à preocupação de Nancy, talvez responder de todos aqui, ou da maioria, com essa citação de Freud. Ela diz assim: a extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica e ocasionam que um curso da ação que, via de regra, é justificado possa, às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto que, habitualmente, é errôneo, possa, de vez em quando, conduzir ao fim desejado. O que Freud está querendo dizer aqui é que, primeiro, a psicanálise, que é um dos fundamentos, daqui a um pouquinho a gente vai trabalhar isso aqui, que é um dos fundamentos, que é um dos pilares aqui da nossa abordagem, que a gente se utiliza de alguns, né, de alguns conteúdos, de algumas técnicas, de algumas também de alguns fundamentos da própria psicanálise, para construir essa nossa abordagem. A psicanálise, ela é uma abordagem que, em todo tempo, desde o início, Freud quis deixar muito claro de que estava construindo algo da prática para a teoria. Então, a orientação dessa abordagem, né, da psicanálise, ela sempre trabalhou nessa vertente, nessa direção, eu pegar a minha clínica, eu pegar o meu atendimento, eu pegar os meus casos, e diante desses casos complexos, diante, né, de toda essa riqueza de fatores determinantes que envolve a psique humana, que envolve o ser humano, eu, né, partir dessa compreensão, partir desse manuseio, aí eu vou construindo a minha teoria, né, ou tentando o máximo possível construir aí esse arcabouço teórico para que, então, obviamente, né, eu não fique na base do achismo, mas eu trate isso com o máximo de cientificidade possível, uma vez que não é possível, né, nem Freud, nem qualquer outro conseguiu criar uma abordagem que fosse plena e suficiente para toda, né, a categoria de ser humano. E aqui ele coloca que, às vezes, é o erro que, inclusive, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar, e que, às vezes, uma coisa que você possa não compreender completamente, nem saber, é dessa ordem, né? É dessa ordem de você ter ali, às vezes, uma sensação de que aquilo que você está fazendo, você nem sabe se realmente é o correto, é o certo, e às vezes até você vai errar, mas ainda assim, isso não é impedimento, isso não é motivo para você, por exemplo, parar, ou para você não avançar, para você não você desistir desse papel, né, de um terapeuta,
que acolhe as pessoas no seu sofrimento, na sua dor, nas suas questões, nos seus dilemas. Então, Freud, se o próprio Freud, né, não... se o próprio Freud teve essa capacidade de entender que ele não era 100%, né, que ele não estava isento, por exemplo, nesse percurso de trabalhar da prática para a teoria, ele corria riscos, né, muitas vezes de errar, e ele errou, e ele, muitas vezes, na sua própria teoria, né, nos seus próprios textos, muitas vezes reconhecia que ele tinha tomado alguns caminhos errados, algumas teorias dele, ele mesmo acabou, ao longo da sua existência, reformulando e tudo mais. Se ele se permitiu a isso, por que nós não nos permitiríamos, né? Mas a gente sabe do tamanho que é lidar com esse objeto, né? O objeto nosso de estudo, o objeto nosso de trabalho, se chama ser humano. E lidar com o ser humano é lidar com a coisa mais complexa que há nesse mundo, né? Que além da complexidade em si biológica, fisiológica, orgânica, né, estrutural, a gente está falando também de uma complexidade social e de uma complexidade também psicológica, e que, né, assim, apesar de existirem várias abordagens, hoje, nenhuma delas tem a capacidade e é suficiente em si mesmo para realmente promover, para realmente conseguir dar conta desse objeto, né, desse ser humano. Então, a nossa abordagem, a psicoteologia, assim como as demais, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho hoje aqui, né, não está aqui para dizer que ela tem todas as respostas, mas nós somos, enquanto abordagem, enquanto, né, área de conhecimento, nós temos aqui uma proposta nesse sentido também de ir trabalhando, né, esse cuidado, esse acolhimento, e sempre que possível, né, pegando essa nossa clínica e obviamente, né, checando isso com aquilo que a gente utiliza de teoria para o nosso trabalho, para a confirmação daquilo que a gente realiza, daquilo que a gente faz, até porque nós, né, não queremos fazer, como eu já falei aqui, né, na base do achismo, né, na ideia da nossa cabeça. Nós, né, queremos, obviamente, fazer algo fundamentado. Então, queria iniciar essa nossa aula aqui de hoje trazendo essa citação de Freud, e também uma outra citação bastante conhecida, né, de Jung, outro psicanalista, de uma escola, inclusive, né, quem conhece aí a psicanálise sabe que Jung acabou meio que se divorciando de Freud, criando a sua própria escola, a escola junguiana, né, da teoria analítica, e ele tem duas citações dele que eu queria também, nessa mesma viés que eu apresentei aqui, a de Freud, que diz o seguinte: o conhecimento não se assenta apenas na verdade, mas também no erro. Então, assim, é óbvio que a gente sempre vai estar em busca dessa verdade, desse conhecimento, daquilo que é, né, verdadeiro, daquilo que é científico, daquilo que é algo que deva ser muito bem embasado, mas a gente não pode cair no erro de achar que nós não iremos errar. Vez ou outra a gente vai errar, mas o erro, inclusive, vai nos auxiliar, vai nos ajudar, vai consolidar e vai, né, até trazer uma certa robustez para o nosso trabalho, e a gente está tranquilo com isso, né? Nós aqui, psicoteólogos, assim como os psicanalistas, nós não temos a obrigação, nós não estamos debaixo, por exemplo, de nenhum órgão, como, por exemplo, o CRP, né, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, para ter que ficar submetido, né, a essas exigências, muitas vezes, né, da academia. No nosso caso aqui, a gente, assim como a psicanálise, né, vai construindo a nossa abordagem, vai construindo esse corpo de conhecimento à medida que a gente vai caminhando. E aí eu estava falando, inclusive, que a Nancy, né, que já teve foi uma das primeiras turmas que nós tivemos, lá para 2017, aí ela mesma reconhecendo quantas coisas que mudou né, da época que ela fez o curso conosco para agora, e eu estava falando para ela, porque quem escolhe estar
nessa área, né, da psique, da, do, da, né, dessa área de conhecimento sobre a alma humana, nunca vai poder parar de estudar e muito menos parar de evoluir, de crescer, de se desenvolver, de adquirir conhecimento, porque o ser humano, né, é um ser complexo e um ser em transformação constante, e nós fazemos, inclusive, parte desse objeto, nós também somos seres humanos, e nós precisamos nos atentar e não querer ser aqui os detentores da verdade e que pessoas que são exímias e que não erram. Ao contrário, nós iremos errar nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. E isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa evolução. Essa outra citação que ele diz aqui, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, acho que se tem uma citação conhecida e se tem uma citação que acho que foi feliz, né? É essa aqui de Jung, que diz sobre isso, né? Vocês estão aqui em busca de teorias, vocês estão em busca de técnicas para poder tentar, de uma forma mais qualificada, mais preparada, fazer o acolhimento terapêutico das pessoas, entendendo que talvez você já até fazia isso, mas faltava aquela questão de teoria, de técnica, de dominar, né, essa questão de cuidado, de acolhimento, de fazer o manejo clínico e tudo mais, que a gente vai aprender aqui ao longo da nossa formação. Nós estamos só no primeiro módulo, nós temos ainda mais 3 módulos, né, ao longo desse período do nosso curso, que é de 1 ano, para ir trabalhando mais conhecimentos, mais teorias, mais técnicas, né, para que você possa sair ao final desse nosso curso, dessa nossa formação, com competência, com qualificação, com recurso para fazer esse acolhimento, para fazer esse atendimento, né? Mas eu quero que fique registrado aí essa frase né, essa citação aqui de Jung para você. Quando você for tocar numa alma humana, né, quando não, de repente você está ali preocupado com a técnica, está ali preocupado se você tem conhecimento suficiente, se tudo que você estudou aqui no curso foi suficiente, se não ficou faltando alguma coisa, né? Largue essas preocupações todas de lado e seja apenas uma alma humana, né? Porque a hora que você conseguir fazer isso aqui, pode ter certeza que às vezes você vai estar na frente de um monte de psicanalista, um monte de psicólogo, um monte de terapeutas aí de outras abordagens, porque você conseguiu captar a essência, né? A essência, né, que é fundamental para um bom terapeuta, que é quando ele consegue realmente se identificar bastante com, né, a condição humana, ao ponto, por exemplo, de quando ele está ali lidando com uma alma humana, ele não é outra coisa, senão também, né, uma outra alma humana que quer, de alguma maneira, contribuir, que quer, de alguma maneira, ajudar aquela pessoa que está ali diante dele a conseguir sair daquela condição, conseguir sair daquela situação, né, colocando à disposição dela o que você tem de recurso. Mesmo que o que você tem de recurso não seja tudo, e nem seja o suficiente, mas só o fato de você estar ali, você pode ter certeza que você vai fazer um bem incomensurável, um bem inimaginável para essa pessoa, se você assim se comportar, se você seguir esse conselho aqui de Jung, ok? Sobre a fundamentação psicoteológica, está inclusive lá na apostila de vocês, boa parte do que a gente vai passar aqui agora para vocês, coisas que vocês podem ler no material de vocês, na apostila que nós temos, né, do nosso primeiro módulo. A gente até começa com essa parte aqui, e aí a gente costuma dizer que a psicoteologia, né, essa fundamentação, essa abordagem psicoteológica, de certa forma, ela é meio pretensiosa, curiosa e incompreendida. Ou seja, uma vez que há essa abordagem, a gente encara ela, né, essa fundamentação nossa aqui, da psicoteologia, ela é uma abordagem, mas também, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta, né, terapêutica, que vai nos auxiliar na tratativa de questões relacionadas aos processos de adoecimento da condição humana. Então, esse é o alicerce, né? Ou seja, esse alicerce, ele, né, como eu estou colocando aqui para vocês, queira ou não, é uma proposta
ao mesmo tempo pretensiosa, curiosa, e por muitas vezes ela vai ser incompreendida, tá? Ela vai ser, às vezes, algumas pessoas não vão conseguir entender, compreender muito bem. Então, é para isso, inclusive, que nós estamos trabalhando aqui todo esse conteúdo, para fechar o nosso módulo, para deixar isso bem claro e bem nítido para vocês, tá? Como é possível misturar religião, ciência com religião? Primeiro, eu preciso fazer aqui uma observação que a gente já trabalhou, inclusive, o conceito de religião em uma de nossas aulas para trás, tá? Em um de nossos encontros dentro desse primeiro módulo, fazendo a diferenciação desse conceito de religião e de espiritualidade, justamente mostrando que a nossa proposta aqui dentro da nossa abordagem é de trabalhar com o conceito de espiritualidade e não de religião, porque religião cada um tem a sua. E muito menos nós estamos aqui com a proposta ou a pretensão de fazer a mistura, né, de ciência com religião e nem de religião com ciência. A psicoteologia é a busca por ofertar um acolhimento terapêutico que considere e inclui todas as dimensões e aspectos da existência humana, quais sejam corpo, alma e espírito. O ser considerado em sua integralidade e multiplicidade, ou seja, bio, psico, sócio, espiritual. Já trabalhamos sobre isso também, essas variadas, esses diversos aspectos, né, ou dimensões que compõem o ser humano, e a proposta da psicoteologia é a gente conseguir fazer esse acolhimento terapêutico, tentando englobar, tentando abarcar todas essas dimensões que envolvem aí, né, essa tríade aí, corpo, alma e espírito do ser humano, entendendo que dentro desse corpo, alma e espírito do ser humano existe aí essa integralidade, essa multiplicidade, né, que vai conseguir, de alguma maneira, né, ofertar esse cuidado, esse acolhimento integral aí do ser humano. E a psicoteologia é uma abordagem terapêutica capaz de promover o autocuidado e o cuidado de outra. A gente sempre faz questão de afirmar, dentro dessa nossa formação, dentro dessa nossa abordagem, que a psicoteologia ela é primeiro para quem está fazendo a formação. Os conhecimentos, a metodologia que nós aplicamos aqui, tudo que nós preparamos para te formar, para te qualificar, para atender, para ofertar cuidado ao outro, primeiro tem a ver com você. Muitas pessoas que passaram, que já fizeram a nossa formação, costumam dar, inclusive, esse depoimento. Eu já tivemos uma oportunidade de, várias vezes, algumas pessoas que fizeram a formação conosco aqui, dizer que o curso mais valeu para ela do que até, né, algumas pessoas nem se tornaram terapeutas, vieram apenas pelo conhecimento. E esse conhecimento foi transformacional, esse conhecimento foi algo que, né, que fez com que essa pessoa tivesse uma transformação da água para o vinho, como alguns costumam testemunhar, costumam, né, dar esse depoimento. Então, assim, alguns outros dizem, foi um divisor de água, né? Eu cheguei aqui para a Liga Terapêutica, para o curso de psicoteologia, de um jeito, e estou saindo de outro completamente diferente. Porque aqui dentro do nosso curso, além desse conhecimento, né, amplo, desse conhecimento né, fantástico que a gente, né, trabalha, que a gente compartilha, tem a questão também do projeto, né, do processo, da trajetória, da jornada que vocês vão fazer aqui dentro do nosso curso, que não envolve só teoria, envolve também né, essa questão de passar pelo atendimento, depois ofertar esse atendimento de forma supervisionada, e tudo isso, de alguma maneira, trabalha muito fortemente o autocuidado. E aqui a gente está seguindo, inclusive, um conselho bíblico, né? Jesus disse assim, né? Como um cego poderá guiar outro cego, né? Então, assim, aqui a gente trabalha muito com essa ideia mesmo de, tipo assim, como é que você vai ajudar, cuidar, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você ame fazer isso, como é que você vai fazer isso se você primeiro não aprender a cuidar de você mesmo, né? Então, a gente vai promover muito
né, essa abordagem nossa aqui vai promover muito com vocês essa questão do autocuidado. Justamente por quê? Porque, inclusive, desse autocuidado vai surgir a oportunidade, vai surgir para você, né, você a condição, né, sine qua non, a condição sem a qual você não tem condições de ajudar o outro, ou as outras pessoas, né? Então, é aprendendo o autocuidado, é aprendendo a cuidar de si mesmo, é aprendendo a proteger as suas emoções, é aprendendo a blindar as suas emoções, que você vai aprendendo a trabalhar as suas questões, curando-se que você vai ter a oportunidade de, curado, poder ir alcançar outras pessoas com todo o conhecimento, com todas as técnicas, com tudo aquilo que a gente vai compartilhar, que a gente vai repartir com vocês aí ao longo dessa formação, dessa jornada nossa aí, ok? E a psicoteologia está estruturada para preparar o profissional terapeuta a compreender os alicerces fundantes dessa abordagem, identificar com mais clareza e assertividade as demandas relacionadas aos transtornos mentais e emocionais. Citamos aqui, né, entre aqueles que é mais recorrentes, né, que inclusive vocês já vão entrar no segundo módulo, vocês vão estudar esses transtornos aqui, ansiedade, depressão, esquizofrenia, psicopatias, etc. E propor, por meio de um processo terapêutico analítico, acolhimento e cuidado como formas de conduzir as pessoas a encontrarem em si e de si mesmas a capacidade de reelaborarem-se frente àquilo que encaramos como adoecimento e limitações incapacitantes. Então, a gente tem todas essas, né, questões aqui que, de alguma forma, ajudou, né, a gente a pensar e a trazer para vocês a abordagem da psicoteologia, né? Ou seja, ela foi estruturada para preparar você para fazer aí, para compreender os alicerces da nossa própria abordagem, entendeu? Entender e conseguir identificar com clareza a questão dos transtornos mentais e emocionais, também a aplicar o processo analítico, né, justamente para que, por meio desse processo analítico, a gente consiga alcançar o acolhimento e o cuidado das pessoas, né? Levar essas pessoas a encontrarem nelas mesmas e delas mesmas a capacidade de reelaborarem-se, porque a gente vai aprender ao longo dessa nossa jornada aqui que o processo não é nosso, que a dor não é nossa, que o sofrimento não é nosso, e a gente tem que ajudar essa pessoa a ter essa capacidade nela mesma e dela mesma de fazer o processo que a gente chama de reelaboração, né? Frente àquilo que a gente entende que está por detrás aí do adoecimento e das limitações que, de alguma maneira, possam estar incapacitando esse indivíduo, incapacitando essa pessoa, ok? E aí, uma questão que muito provavelmente vocês, futuramente, como psicoteólogos, quando vocês disserem que vocês são psicoteólogos, vocês vão, às vezes, ouvir assim, o que é psicoteologia? E a ideia que as pessoas muitas vezes têm da nossa abordagem é que a gente pegou o curso de psicologia e juntou com teologia. E aí eu coloquei aí para vocês, né, a psicoteologia, deixe claro para as pessoas que não é psicologia e não é teologia. A psicologia se propõe como, primeiro, uma ferramenta, também como uma área de conhecimento, uma ciência, né? Como um conhecimento em si e abordagem que estuda o saber e sentido psicanalítico, aplicada a questões teológicas que transcendem e afetam o comportamento humano. Então, a psicoteologia ela nasceu dessa questão de tentar pegar o sentido psicanalítico do sofrimento humano, das questões, né, humanas, fazer aí, vamos dizer assim, uma aplicação disso relacionado a algumas questões teológicas e bíblicas, né? Tudo isso no sentido de tentar ajudar, no sentido de tentar trabalhar, né, com as questões que afetam o ser humano, ou afetam o comportamento do ser humano.
principalmente do que afeta especificamente a mente humana, né, a psique humana. Porque vamos dizer, essa é a parte do nosso trabalho, né? Essa é a parte do ser humano que nós vamos mais nos ocupar, né? De trabalhar aí as suas questões psíquicas. E aí, para isso, nós estaremos valendo tanto desse sentido psicanalítico que nós podemos retirar, que nós podemos, né, aplicar, que nós podemos, de alguma maneira, conversar com algumas questões bíblicas, né? Então, aqui a gente não está esse curso não é um curso de uma abordagem psicológica ou da psicologia que nós pegamos, né, e juntamos com os conteúdos de teologias, não. Como está colocado aqui para vocês, é realmente tudo aquilo que representa, né, essa nossa abordagem, que representa essa nossa formação, que representa a psicoteologia analítica. Psicoteologia analítica é ferramenta, é ciência, é conhecimento, e é também uma abordagem. A gente já trabalhou isso lá para trás, quando a gente iniciou o nosso curso, né? Já lançando a questão da ideia de que existem várias abordagens, e a psicoteologia está aí como uma das propostas de intervenção, como uma proposta de olhar o ser humano, de tratar o ser humano, sob esse aspecto, né, sob esse enfoque de tentar ofertar um cuidado e um acolhimento que seja completo, que seja integral, que seja, né, amplo para o ser humano, tá? Quem é e o que faz esse profissional, né? O psicoteólogo ou a psicoteóloga é o terapeuta que faz uso desse conhecimento, desenvolvendo competências variadas no atendimento e no acolhimento terapêutico às pessoas com desequilíbrios e transtornos emocionais, mentais e espirituais. Então, isso aqui é o que define, inclusive, quem é você e o que você, como profissional, vai se tornar. Você vai se tornar um terapeuta, né? Existe a designação psicoterapeuta, e essa designação psicoterapeuta, geralmente ela está reservada àqueles que fazem o curso de psicologia, e que dentro do curso de psicologia existem várias abordagens que são ensinadas, que são consideradas, né, dentro da academia, e a tendência das pessoas que passam por algumas determinadas abordagens dentro do curso de psicoteologia considerar que há uma diferença entre terapeuta e psicoterapeuta. Psicoterapeuta seria aquele que né, saiu da academia, fez o curso de psicologia, e agora se ele vai atender as pessoas, vai se tornar uma pessoa que atende, que acolhe terapeuticamente as pessoas, geralmente eles acabam recebendo essa designação de psicoterapeuta. No nosso caso, como a gente não está fazendo aqui um curso de psicologia, nós não estamos aqui, né, nos formando, então, entre aspas, para psicoterapeutas, nós receberemos apenas a designação de terapeutas. Está tudo bem, está tudo suficiente, né? Porque no final das contas, o que nós queremos ofertar para pessoas é exatamente isso mesmo. É terapia, né? E na condição de terapeuta, né, nós iremos fazer aí uso de todos os conhecimentos e teremos as nossas competências aqui suficientes, variadas e suficientes para, né, fazer o nosso atendimento, o nosso acolhimento às pessoas aí que vierem a nos procurar por condições de desequilíbrio e transtornos emocionais, mentais e também espirituais, ok? E aí eu vou lançar aqui essa pergunta, né? Terapeuta ou terapeuta? Será que todo terapeuta é terapêutico? Será que eu, mesmo não sendo terapeuta ou psicoterapeuta, como os psicólogos, né? Essa era aí a designação que eu acabei de falar. Será que todo terapeuta ou psicoterapeuta é terapêutico? Então, eu gosto de lançar esse questionamento, porque, às vezes, como o Jung disse, né? Quando você for trabalhar aí com o ser humano, né? Com uma alma humana, aplique todas as técnicas, aplique todos os conhecimentos, né? Tudo que você tiver aí de bagagem, de experiência, de ciência, aplique tudo. Mas antes de qualquer coisa, e apesar de qualquer coisa, você tem
que ser uma alma humana tocando a outra alma humana. Nesse aspecto aqui, a gente pode, por exemplo, também fazer né, essa observação aqui, que às vezes a gente encontra, não sei se às vezes foi aqui mesmo, alguém passou pela experiência de passar por um processo terapêutico em que estava ali na mão de um profissional que não era terapêutico. Então, a nossa missão, nosso objetivo, essa nossa formação aqui, ela vai trabalhar, ela vai estar, vamos dizer assim, voltada, né, focada na questão de qualificar para que você possa não ser apenas um terapeuta, mas você também ser terapêutico. Porque nem sempre a gente vai conseguir, e nem em todos os ambientes, a gente vai ficar, né, terapeuta sem 24 horas. Então, né, eu costumo dizer, né, assim, às vezes, por exemplo, no meio da nossa família, com os nossos amigos, né, nas nossas resenhas, nos lugares sociais em que nós vamos participar, quando você começar a se tornar conhecido como terapeuta e tal, a tendência das pessoas é ficar todo o tempo querendo que você seja terapeuta delas. E você não vai ser terapeuta de todo mundo. Você vai ser terapeuta dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus analisantes, né? Agora, isso não impede que você mesmo na condição ali de não terapeuta, você se furte a ser, por exemplo, terapêutico, né? A ajudar as pessoas, a contribuir Pedro, para o crescimento das pessoas, entendeu? Sim, assim. então, mas é interessante que depois que você começa a fazer o curso, se torna, eu vou dizer assim, não sei se os outros acontece isso, tá? Mas comigo acontece. Você passa a analisar as pessoas. É Sim, impressionante qualquer lugar que você tá, mesmo você não estando na condição de terapeuta e nem terapeutizando ali naquele momento, mas você começa a observar o comportamento, analisar mesmo o comportamento da pessoa e quase gerar um diagnóstico ali, sabe? Muito interessante isso. sim. E aí, igual eu falei, a gente vai ser tentado muitas vezes a querer ocupar essa função de terapeuta de todo mundo. Então, Sim. a gente tem que lembrar que a gente não pode ser esse profissional com todo mundo e nem pode ser o tempo todo esse profissional. Então, Hum. mas agora nada impede que a gente seja terapêutico. E em específico com a família da gente, com os mais próximos, né? A gente tem que ser esse terapêutico. Eu não posso ser terapeuta deles, mas eu posso ser terapêutico. Muitas vezes eu sento, por exemplo, com os meus filhos, com a minha esposa, né, com os meus aqui, minha mesa aqui de casa ela é redonda, então não é mesa redonda mesmo, entendeu? Eu faço mesa redonda porque a mesa é redonda. Então eu faço muitas vezes mesa redonda com eles aqui, e eu não posso ser terapeuta de ninguém, mas eu sou terapêutico. Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum em, sabe, em trabalhar as questões, os conhecimentos, né? Não sou detentor do saber, não, né, não estou naquela posição de que eu sei tudo, mas eu, dentro do possível, eu coloco, né, assim, os conhecimentos hoje que eu tenho da psicanálise, da psicoteologia, né, até as experiências clínicas que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada, vai reforçando, vai ajudando a gente a ser muito terapêutico com as pessoas. Porque você vai colhendo mudanças, você vai colhendo transformações, você vai colhendo casos de pessoas que chegaram de um jeito para você ali, que depois de um certo tempo do processo contigo ali, né, foram mudadas, foram transformadas, saíram de processos de adoecimento, né, dão depoimento, dão testemunho de que realmente, né, aquele processo foi algo que alguns chegam a dizer que me curou, e o quanto que isso é algo terapêutico, né? Ouvir essas coisas é terapêutico. Então, a gente tem que ter esse entendimento, essa clareza, né? Essa capacidade de ser, em todo o tempo que nós pudermos ser, terapêuticos. Agora, terapeutas, a profissão, né? O exercício, isso a gente vai reservar para a nossa atuação. Né? Por quê? Porque aí você vai estar no lugar certo, né? Ali na posição certa e, obviamente, até ganhando para isso, né? É o que vocês estão, de certa forma, aqui, né?
não sei se todos, mas boa maioria aqui, estão aqui não só para adquirir conhecimento, mas para se tornar um profissional, poder acolher as pessoas e fazer isso, inclusive, de uma forma qualificada e podendo cobrar por isso, ok? Então, só queria fazer essa observação, porque aqui, às vezes, a gente encontra, ao longo da nossa trajetória aí, infelizmente, muitos terapeutas que não são terapêuticos, né? E muitas pessoas que nem são terapeutas, mas elas são altamente terapêuticas, né? Que contribui, que ajuda as pessoas, de alguma maneira faz o que o bichinho aqui está fazendo, né? Ajuda a desenrolar aquele emaranhado, aquele balaio de gato que muitas vezes está dentro da cabeça das pessoas, e isso é o que, inclusive, que nós iremos fazer quando nós formos terapêuticos com as pessoas e não somente terapeutas, ok? Somos psicanalíticos, uma vez que buscaremos aplicar os conhecimentos, fundamentos e técnicas da psicanálise ao nosso atendimento, como forma de tratar as questões inconscientes e a investigar as razões e causas por trás dos sintomas e adoecimentos apresentados pelos nossos pacientes, clientes, analisando. Não sei como é que você vai chamar a pessoa que você vai atender, porque você pode chamar de paciente, você pode chamar de cliente, você pode chamar de analisando, né? Não tem nenhuma regra que diz que eu não possa chamar ele dessas designações, tá? Podemos chamar de qualquer delas. Eu, particularmente, gosto muito de usar o termo clientes, analisandos, mais do que pacientes, até para não, assim, para não fazer aquela mistura né, de médico, de psiquiatra, ou até mesmo com o próprio psicólogo também, né, que no senso comum as pessoas têm a tendência de chamar a pessoa que está em tratamento de paciente, e até porque também o próprio paciente, nome paciente, às vezes já traz uma conotação de adoecimento, já traz uma conotação de determinada configuração que a gente já precisa, sendo terapêuticos, a gente já precisa desde logo já começar a quebrar alguns estigmas, alguns padrões, né? E talvez você aí trabalhar a pessoa que você está atendendo na condição de cliente ou de analisando, parece ser, às vezes, muito mais interessante já também começar a fazer uma modificação nele, mais interessante do que muitas vezes você chamar ele de paciente, tá? Então, um dos fundamentos que nós vamos utilizar, uma dos alicerces que nós vamos aplicar dentro da nossa abordagem, diz respeito, né, a psicanálise. Por isso, vocês não vão sair daqui psicanalistas. Um curso de psicanálise mais básico do mundo, a gente inclusive tem um curso aqui na Liga, que é o atendimento psicanalítico clínico, tem duração de 1 ano, e então, como é que você conseguiria colocar, né, tornar você um psicanalista, e essa não é a nossa proposta. A nossa proposta não é te tornar psicanalista. Nossa proposta aqui é te tornar psicoteólogo, psicoteóloga. Mas nós vamos, o nosso curso ele está alicerçado, ele está fundamentado dentro dessa abordagem psicanalítica. Então, o nosso curso, a nossa abordagem, ela é psicanalítica, tá? Porque ela vai trazer aí, principalmente questões do inconsciente. Nós vamos inclusive, lá na frente, lá no 3º módulo, vocês vão ter um conteúdo justamente para apresentar todos os fundamentos, todos os principais temas da psicanálise, porque nós vamos nos valer de alguns desses conhecimentos, de algumas desses conteúdos, em especial, a gente vai encarar a psique humana a partir da estrutura, a partir dessa ideia dessa teoria do inconsciente que a psicanálise propõe, né, como sendo o inconsciente a sede, muitas vezes, dos sintomas do adoecimento das pessoas. Então, a gente pode dizer que a nossa abordagem ela é psicanalítica, tá bom? Na psicologia, temos um tripé analítico, que é formado por psicanálise, teologia e filosofia, como ciências, né, fundantes e necessárias à prática de observação cuidadosa no levantamento das questões intrínsecas trazidas pelos consulentes dentro do processo terapêutico. Na filosofia, encontraremos teóricos como Kant, Agostinho, Hahn, Nietzsche, Leibniz, Hegel, Durkheim, entre outros, que nos ajudarão a pensar de forma lógica, filosófica, dialética,
alguns dilemas, angústias e fenômenos que podem nos auxiliar a compreender melhor o que talvez esteja por trás das neuroses, psicoses e demais doenças que têm afetado de forma intensa e assustadora a nossa sociedade. E aí, às vezes, alguns alunos nossos aqui que, né, já tiveram a oportunidade de conhecer ou de ler alguma coisa sobre essa parte aqui, né, da filosofia, desses teóricos filosóficos aqui, costuma questionar, professor Wender, mas até o Nietzsche, porque para alguns o Nietzsche é filho do demônio, né, um ateu, daqueles que eu devo correr longe dele, né, e lembrando que, acabei de dizer, né, acabei de mostrar aqui para vocês que a nossa parte analítica, né, do psicoteologia analítica, diz respeito, né, à questão da filosofia. E até Nietzsche pode ter a certeza que até Nietzsche tem conteúdos, tem questões, né, tem, de alguma maneira, vamos dizer assim, provocações que podem contribuir conosco nesse sentido que a gente está colocando aqui, de a gente conseguir, né, assim, pensar de uma forma mais lógica, filosófica e dialética a questão do quê? Dos dilemas, das angústias, dos fenômenos que, de alguma maneira vão nos auxiliar a compreender melhor, né, aquilo que pode estar por detrás do adoecimento das pessoas. Então, a ideia aqui de ter a filosofia, porque a filosofia é uma das ciências mais antigas e é uma área busca muito assim, aprofundar as questões relacionadas à questão do ser humano, né, os dilemas e angústias do ser humano. Então, tá aí a explicação por que ele faz parte desse nosso tripé. Na teologia, acreditamos encontrar respostas significativas, verdadeiras e libertadoras a respeito da possibilidade de construção de uma espiritualidade capaz de religiões que previsar e impedir as pessoas de acessar direta e autonomamente a sua relação com o desconhecido, inexplicável, incompreensível, inacessível e divino, né? Quando a gente não está com a cabecinha assim fechada, né, religiosa, com aquela coisa de defender a religião a qualquer custo, né? E a gente já trabalhou isso aqui, que a gente não vai trabalhar com o conceito de religião, a gente vai trabalhar com o conceito de espiritualidade, que é muito mais abrangente, que é muito mais amplo, que é muito mais aberto do que o conceito de religião, né? A gente sabe, né, até mesmo assim, reconhecendo a nossa confessionalidade, reconhecendo a importância, já discutimos sobre isso, né, a religião ela tem um papel importante na sociedade, tem um papel importante na vida do ser humano, na nossa vida, né, a gente se valeu, inclusive, dessa nossa confessionalidade, dessa nossa religião, para ter acesso ao inacessível, incompreensível, inexplicável, né, ao sagrado, ao divino, mas a gente não pode, vamos dizer assim, parar por aí, né, até porque Deus é muito mais amplo do que tudo isso, e ele, na própria Bíblia mesmo, diz que, assim, ele nos fez reis e sacerdotes, ou seja, a proposta, né, principalmente ali do Novo Testamento, é nos colocar numa posição de exercer esse reinado e de exercer esse sacerdócio de forma direta, sem ter que ficar, por exemplo, usando de intermediários, né, de mediadores. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e aponta que é um único, Jesus, o homem, né? Chega a dizer, usar esse termo, né? Então, assim, justamente por quê? Porque toda vez que o ser humano, de alguma maneira, acaba se valendo dessa coisa de ficar terceirizando, ficar, né, colocando mediadores aí, a tendência, infelizmente, é desse ser humano, dessa pessoa, acabar aí numa situação de escravidão, ou sabe, de subjugamento, que, infelizmente, muitas religiões acabam provocando, acabam, né, realizando, em nome dessa mediação, em nome, né, de se colocar, por exemplo, entre meio ou por intermédio, né, dessa relação do homem com o seu Criador, com né, o seu divino, com o seu sagrado. Então, nesse caso, a gente acredita, né, que o conhecimento bíblico que nós vamos trazer para dentro do nosso
da nossa abordagem é justamente no sentido de libertação, no sentido de trazer respostas que sejam significativas, verdadeiras e libertadoras, né? E que essas verdades, inclusive, elas, de alguma maneira, possibilite a construção de uma espiritualidade capaz de corrigir essas contradições, né, como está aí para você, essas aberrações e controles que exercem as religiões que pretendem, às vezes, infelizmente e equivocadamente, escravizar e impedir as pessoas de acessar direta e de forma autônoma a sua relação com o desconhecido, o inexplicável, o incompreensível, inacessível, o divino, o sagrado, o Criador, né? Assim como a pessoa tem a compreensão aí dessa relação com Deus, tá? Sobre o pilar da psicanálise, necessário ter inicialmente que se pretende proporcionar no processo terapêutico psicoteológico é apenas a aplicação do aspecto analítico desenvolvido pelas escolas psicanalíticas, em especial daquela que foi considerado o principal deles, Sigmund Freud, né? De acordo com Freud, o ser humano funciona por meio de suas pulsões inatas, sexuais de vida e de morte, e é dessa abordagem que vem o aspecto analítico para a nossa abordagem, especialmente por considerar a interferência e influência do inconsciente e de ego e superego, a explicação dos níveis de consciência, modelo estrutural de personalidade, mecanismos de defesa e as fases de desenvolvimento psicossexual da formação de problemas e transtornos psíquicos, tratados por meio de insights. Abordagem que busca estimular o próprio consulente a compreender o que está acontecendo consigo e quais caminhos internos ele pode usar para se modificar e se desvencilhar da questão ou problema apresentado. Então, nós tomamos a psicanálise, né, ou alguns temas, alguns conteúdos da psicanálise, inclusive a gente vai, no terceiro módulo, desenvolver e trabalhar esses conteúdos, trabalhar esses temas aqui com vocês, sobre o inconsciente, id, ego, superego, modelo estrutural de personalidade, níveis de consciência, mecanismo de defesa, desenvolvimento psicossexual, entendeu? E outros mais. Tudo isso justamente porque a nossa proposta é psicoteologia analítica. O analítico aí, né, da nossa psicoteologia, esse analítico, ele vem justamente da própria psicanálise, né, porque a psicanálise, ela se vale desse aspecto analítico. A proposta é de fazer esse mergulho, de fazer essa investigação, de fazer esse trabalho analítico, de buscar, inclusive, né, acessar aos conteúdos inconscientes desse indivíduo, para que, ao acessar esses conteúdos inconscientes do indivíduo, a gente consiga, de alguma maneira, aí, né, percorrer os caminhos internos que esse indivíduo precisa, né, também percorrer para que ele possa se modificar e se desvencilhar de questões ou problemas apresentados. Então, a psicanálise, ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma parte muito importante e, de certa forma, até preponderante dentro da nossa abordagem aqui, porque a gente vai tomar emprestado dela esse aspecto analítico, porque assim como lá na psicanálise, né, o trabalho inicia-se, né, e é feito, né, dentro dessa questão da análise, aqui também a gente vai usar esse mesmo aspecto, ou seja, por meio da análise é que a gente vai chegar, né, na nossa tratativa, é que a gente vai chegar aí naquela questão dos conteúdos desse indivíduo que estão por detrás aí dos adoecimentos dele, e, obviamente, chegando aí, a gente acredita que vai poder ajudar e vai poder contribuir para esse indivíduo sair dessa condição. E para a gente poder finalizar aqui, ou pelo menos começar a finalizar aqui nesse nosso encontro de hoje, que vai ser mais rápido, um pouquinho em função do que eu, né, fiz aí da observação no início, é importante também salientar que essa é uma técnica não diretiva, ou seja, o terapeuta analista não sugere que a pessoa faça isto ou aquilo, mas a análise acontece a partir das associações do indivíduo. Essa aqui, na verdade, sim, toda proposta terapêutica tem isso aqui como, vamos dizer assim, como chão, como alicerce, como fundamento. Né? Toda a terapia que se preze, ela não é uma técnica diretiva, né? Porque essa coisa de direcionar as pessoas, essa coisa de trazer para as pessoas direcionamento, caminhos, soluções, né? De alguma maneira,
a auxiliar essas pessoas a tomar decisões, isso aí não é papel de um terapeuta. Isso é papel de outra coisa, né? Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente, né, fechar o nosso encontro aqui de hoje, psicoteologia versus outras abordagens, né? A psicoteologia, ela é uma abordagem que a gente veio construindo ao longo de todo esse nosso primeiro módulo de cuidado integral ao ser humano. Só existe toda abordagem que busca cuidar do ser humano tem essa pretensão, tem essa proposta? Não, tem muitas abordagens. Por exemplo, a que eu acabei de falar para vocês, que é a psicanálise, que faz parte, né? Quando uma pessoa faz lá o curso de psicologia, ela vai estudar várias abordagens. Terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, analítico-comportamental, humanista, né, psicodrama, vai estudar, por exemplo, a abordagem da psicanálise, né, tem algumas faculdades que ainda mantêm a abordagem psicanalítica dentro da sua grade, dentro da sua matriz curricular. Então, assim, quando uma pessoa faz o curso de psicologia, ela vai estudar todas essas abordagens e, dentro de todas as abordagens, ela vai fazer escolha de qual que ela quer fazer uso, de qual que ela quer lançar a mão para poder se tornar um terapeuta, né? A nossa não está, obviamente, dentro da academia, né? Não é uma proposta que já chegou lá, por exemplo, na academia, como essas que eu acabei de citar. E a boa maioria esmagadora dessas abordagens, e é que eu vou citar aqui, né? A própria psicanálise, ela não propõe fazer esse acolhimento na dimensão espiritual do indivíduo. Então, a nossa psicoteologia, o que ela diferencia ela de todas as outras, seria essa pretensão, essa proposta, esse objetivo, por exemplo, de tentar fazer o acolhimento integral, inclusive na dimensão espiritual do indivíduo, se valendo que a gente já construiu com vocês aqui do conceito de espiritualidade, ok? E aí, para a gente, precisa também fazer a diferenciação da psicoteologia versus aconselhamento, porque eu acabei de falar para vocês que terapia é algo não diretivo, e aconselhamento é o contrário, é algo diretivo. Então, nós estamos impedidos de fazer aconselhamento, provavelmente alguns aqui são pastores, né? A gente tem conhecimento aqui de alguns que são muitos anos pastores e já, inclusive, se colocam numa posição de aconselhamento, de conselheiros, e o que dentro do nosso conteúdo aqui, já informei isso para vocês, que a gente vai ter um conteúdo sobre aconselhamento terapêutico, e, agora, fazer terapia é uma coisa, aconselhamento é outra. Essas duas coisas não tem como ser feitas ao mesmo tempo e juntas, tá? Tanto que o que eu oriento para os nossos alunos aqui sempre, se você vai fazer terapia, é terapia. Se você vai atuar como psicoteólogo, é terapia. Se você vai atuar com aconselhamento, como conselheiro, você deixe claro, naquele momento, que você não estará fazendo terapia com essa pessoa. Por quê? Porque dentro de terapia, nós não somos diretivos. Ou seja, a nossa técnica, o que nós vamos ensinar a vocês aqui a respeito da psicoteologia, da nossa abordagem, tudo vai, ou seja, nesse rumo, né, de que a nossa técnica, ela é não diretiva. Ou seja, nós não estamos aqui para dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer. Não é o nosso papel como terapeuta, né? Agora, a pessoa vem me buscar e ela quer aconselhamento, diga para ela, fala assim, olha, então eu vou te atender, mas eu vou te atender como aconselhador, ou seja, como conselheiro. E aí, como conselheiro, aí sim você pode ser diretivo, né? A pessoa veio buscar direção, a pessoa veio buscar orientação, a pessoa veio buscar saídas, soluções, ela quer que muitas vezes você diga para ela o que é que ela tem ou não o que fazer, né? E não é o nosso caso aqui, nessa questão de nós sermos, por exemplo, dentro da nossa abordagem, né, psicoteologia, nós não vamos nos permitir que, né, nosso processo terapêutico, né, falhe, né, peque nesse aspecto de, lá dentro, por exemplo, do meu atendimento, eu me comportar como conselheiro, como aconselhamento.
Aí vou repetir mais uma vez. Eu não posso fazer aconselhamento, vocês receberão conteúdo no sentido de você fazer aconselhamento, né, que faz parte aqui do nosso programa, do nosso cronograma aqui, o aconselhamento, inclusive o aconselhamento terapêutico. Você vai poder fazer isso, só que faça isso de forma separada, de forma distinta, né, sem qualquer possibilidade de misturar a abordagem da psicoteologia, a terapia, com o aconselhamento. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Vou encerrar aqui a nossa gravação, para eu abrir aqui para vocês os comentários, para as dúvidas, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Só um instante.